Nós falaremos sobre Cuba. Cuba, ou República de Cuba, é um país situado na América Central Insular, na entrada do Golfo do México. É banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Mar do Caribe. O território cubano é constituído por um arquipélago formado por aproximadamente 4.195 ilhas, o maior das Antilhas. A área que compreende o território cubano ocupa cerca de 110.861 km², onde vivem cerca de 11,2 milhões de habitantes, dirigidos pelo regime socialista. Está ligeiramente situada ao sul do Trópico de Câncer. O relevo do país é constituído basicamente por planície, que ocupa grande parte do território, com exceção de uma zona montanhosa localizada no sudeste. Serra Maestra é a cadeia de montanhas mais notável, com extensão de 250 quilômetros, entre o Cabo da Cruz e a Baía do Guantánamo a sudeste. O Pico Turquino, com 1.974 metros, é o ponto culminante. A suave inclinação que a ilha apresenta ao sul facilita a formação de enseadas, como as da Península de Zapata. O clima é tropical com duas estações nítidas, a seca, de novembro a abril, e a das chuvas, de maio a outubro. Entre junho e novembro é a época dos furacões, que por vezes são devastadores. O ponto mais baixo é o Mar do Caribe, com 0 metros, enquanto o ponto mais alto é o Pico Real de Turquino, com 2.005 metros. Os principais recursos naturais são níquel, cobalto, minério de ferro, cromo, cobre, sal e petróleo. O principal rio é o Rio Cauto. Cuba apresenta sérios problemas ambientais, como desmatamento e poluição do ar, que leva à perda de biodiversidade. A vegetação da ilha foi intensamente devastada ao longo de seu processo de ocupação, mas ainda há florestas tropicais e, nas áreas de maior altitude, pinheiros. Havana é a capital de Cuba, com as principais atividades econômicas sendo serviços, comércio e turismo, e a sua localização geográfica é na costa oeste de Cuba. Há outras cidades importantes, como Santiago de Cuba, Santa Clara, Guantánamo, Pinar del Rio, entre outras. Em questão da língua que se fala em Cuba, é espanhol ou castelhano, que é uma língua românica do grupo ibero-românico que se originou no norte da atual Espanha e gradualmente espalhou-se pelo Reino da Castela, evoluindo para a língua principal de governo e de comércio na Península Ibérica. O idioma foi levado especialmente para as Américas, África, Ásia, Pacífico, com a expansão do Império Espanhol entre os séculos XV e XIX. Atualmente, 329 milhões de pessoas falam espanhol como idioma nativo. É a segunda língua mais falada do mundo em termos de falantes nativos, depois do mandarim. O México contém a maior população de falantes de espanhol. Logo depois, vem Cuba. A gastronomia cubana é muito variada. É uma fusão da culinária do povo nativo e das cozinhas espanhola, africana e caribenha. Uma típica refeição poderia se constituir de arroz e feijão, cozidos juntos ou separados. Um prato principal é principalmente composto por carne de porco ou vaca, como ropa vieja, e uma salada, normalmente simplesmente composta de tomate, alface e abacate, embora pepino, cenoura, repolho, feijão verde fermentado e rabanete não sejam incomuns. Para sobremesas, que em geral consistem em doce de goiaba em calda com anis de canela, servido com um suculento pedaço de queijo de cabra. Foi a única nação do continente americano que adotou o socialismo como sistema político, embora alguns autores não concordem que Cuba tenha sido verdadeiramente socialista. Essa posição de Cuba teve como consequência o embargo econômico de muitas nações do mundo, sobretudo dos Estados Unidos. Entretanto, o regime foi apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, sendo que essa grande potência importava os principais produtos cubanos, açúcar, arroz, tabaco, entre outros, além de fornecer subsídios financeiros ao país. Contudo, a desintegração da União Soviética, em 1991, Cuba passou a enfrentar os diversos problemas econômicos. Nos últimos anos, visando reter a situação, o governo passou a estimular os investimentos estrangeiros de forma moderada, promoveu a aproximação com a Venezuela. Esse país fornece 100 mil barris de petróleo diários com preços inferiores e incentiva o turismo, que é proporcionado em virtude das belezas naturais da ilha. E algumas características do socialismo são: ideal de inexistência de igualdade social, serviços públicos, liberdade comercial, existem muitas empresas estatais,
O sistema bancário é estatal e os meios de produção são propriedade do Estado. Os planos governamentais do socialismo cubano para o desenvolvimento da agricultura e para a industrialização não obtiveram sucesso. A economia ainda depende em larga proporção do turismo e das exportações de açúcar, tabaco, charuto e níquel. Em 1990, o governo abriu a economia aos investimentos estrangeiros no setor turístico e hoteleiro. O acesso aos bens de consumo em Cuba é restrito. Há muitas moradias modestas, a frota de veículos é bastante antiga e há problemas no transporte coletivo. Em contraste, Cuba realizou grandes avanços na educação e nos serviços de saúde, ambos gratuitos. Também há muitos investimentos em pesquisas. Influenciada pelas culturas latino-americanas, africana e indígenas. Música é muito importante. Mambo, cha-cha, charanga, dançom e rumba. Desenvolveu o estilo literário a partir da metade do século XIX. Arte diversificada, charutos artesanais, um dos melhores do mundo, cozinha muito influenciada por outros países. Muitos turistas são atraídos pelas praias paradisíacas e por ser um país de muita história. A língua oficial de Cuba é o espanhol. O atual presidente de Cuba é Miguel Díaz-Canel, quem continuará à frente do Partido Comunista até 2021. O IDH de Cuba é alto e está na posição 73, com 0,777. Cuba, em 2017, tinha 11,48 milhões de habitantes, compostos por 51% de afro-cubanos, 37% de europeus ibéricos, 11% de afro-americanos e 1% de chineses. A religião de Cuba é 41,9% cristianismo, 39,5% católicos, 2,4% protestantes e sem filiação 57,9%. O IDH de Cuba apresenta grande aumento a partir de 2006.